Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Vinícius aqui, mais uma vez, nossa aula de língua portuguesa. Hoje nós vamos começar um conteúdo gramatical novo. Novo no sentido que a gente não estudou, que a gente não analisou a sua classificação, porém não é tão novo assim, porque algumas coisas nós já estudamos em outro conteúdo. Não só no 8º ano, mas também no 7º ano. Então aí algumas coisas a gente vai revisitar para poder dialogar. Lembram que na última aula eu deixei para vocês indicação de um assunto que vocês precisavam rever, dar uma pesquisada, dar uma relembrada, o FOP, frase, oração e período. Pois é com ele mesmo que nós vamos trabalhar. E hoje nós vamos trabalhar o conteúdo sintático, agora não mais envolvendo a oração, e sim orações, no plural. Pois é. Agora, nosso trabalho sintático vai envolver o jogo, a dinâmica que acontece entre as orações. Como uma oração se conecta, se combina com outra oração. Ok? Esse conteúdo, ele é um pouquinho extenso, ele tem várias etapas que começam agora. A gente ainda vai ter mais uma etapa, que é o nosso próximo capítulo. No 9º ano, vocês ainda vão ver mais 2 etapas desse processo. É um assunto bem longo, assim como é o de análise sintática, né, que vocês estão acostumados, e a gente vai ver passo a passo. Hoje, nós vamos trabalhar com conjunções, com a classe gramatical específica, que é essencial para essa relação das orações. E a partir daqui, a gente vai desenvolvendo. Porém, antes de começar, eu não vou dar aula sozinho. Nós vamos ter a presença de outro professor e de alguns colegas que vão aparecer aqui. Aí você pode pensar, qual será o professor que vai aparecer aqui hoje? Será que é Anderson? Será que é Leonardo? Será que é Diego? Wellington? Rubens? Moisés? Temos muitas opções. Mas o professor que vai trabalhar com a gente hoje é um pouquinho diferente e bem conhecido. Olha ele aí. Isso. Olha lá. Bem-vindos. Sejam bem-vindos. Hoje nossa aula estará envolvendo os personagens dessa série maravilhosa, La Casa de Papel. Então, se liga. Tem muita coisa da série pra gente interagir hoje. Muito bem. Depois da apresentação aqui do professor, o nosso tema de hoje, conjunções coordenativas. Essa é a nossa temática. Conjunção é uma classe gramatical e coordenativas. Qual é o papel, qual é a função que as conjunções vão ter? E aí você pode parar para pensar, e agora? Eu não me lembro o que é uma conjunção. Como é que eu vou entender esse assunto? E aí, professor da Casa de Papel trouxe uma colher de chá para vocês. Se liga aí na definição de conjunção que ele vai trazer. Vamos observar aqui? Olha aí, ó. Olha a cara dele, dizendo, não acredito que você não lembra o que é uma conjunção. O que é essa classe gramatical? Uma palavra que atua como elemento de ligação entre termos semelhantes de uma oração ou entre 2 orações, estabelecendo relações de coordenação e de subordinação. Se liga nisso aqui, ó. Relação entre 2 orações. É isso que a gente vai estudar. A gente vinha analisando as orações de forma isolada, só que agora a gente vai ver como uma oração se junta, se conecta com outra. E para isso acontecer, a gente precisa das conjunções, ou seja, essas palavras que vão servir para conectar, para unir, beleza? A conjunção, ela é invariável. Lembra disso? Classe gramatical invariável. O que é? Aquela que não muda de gênero e não muda de número. Ou seja, não tem diferença se é masculino, se é feminino, se é singular ou se é plural. Aquela palavra vai permanecer escrita sempre do mesmo jeito. Então se liga, a conjunção é invariável. E aí, não pode ser flexionada nem gênero e nem número. Isso a gente já comentou. E nós vamos ver que as conjunções vão atuar nas orações
de duas formas. E eu fiz assim, 3, não foi? De duas formas. Ou por coordenação, a gente vai falar o que é coordenar. Viu que o tema é conjunção coordenativa, então a gente vai falar de coordenação. E tem outro tipo, que é subordinação, que a gente também vai estudar. Tanto agora, no 8º ano, como no 9º ano, também se estuda subordinação. Então aí, em outras palavras, conjunção é aquela palavra que eu vou usar para ligar, para unir orações. Beleza? Deixa eu só apagar aqui. Então, para poder a gente falar disso, alguns conceitos são importantes e alguns que a gente vai relembrar. Se liga aí agora. Para poder falar de conjunções, de coordenação e subordinação, a gente precisa relembrar isso aqui. E eu tinha dito isso para vocês em aula anterior. Olha, frase, oração e período, o famoso FOP. Muito bem. Frase, o que é que a gente chama de frase? Aquele enunciado que não tem verbos. Se você não tiver lembrado, se você não pesquisou, aproveita para se atualizar agora, hein? O que é uma oração? É aquele enunciado que a gente vai encontrar um verbo. E o período? O período é um conjunto de orações, é um grupo de orações. E nesse grupo nós temos o período simples e o período composto. O período simples é aquele que vai ter um verbo. O período composto, 2 ou mais verbos. Eu escrevi um M aqui, não sei porquê, porque verbo não tem a letra M. E aí vamos pensar. Lembra? A gente já tinha estudado isso. Se liga aqui. Oração tem um verbo. Período simples só tem um verbo. Oração em período simples é a mesma coisa? Sim. A gente já estudou isso, ó, já faz um tempinho. Estamos relembrando. E agora? Nós estamos estudando a partir de agora os períodos compostos. O período composto. Por quê? Vai ter 2 ou mais verbos. A gente vai ter orações, 2, 3 orações que vão se conectar. Se eu vou juntar, então eu vou ter mais de um verbo. Então, se liga. Conjunção coordenativa, coordenação, a gente vai estar estudando o período composto, beleza? Então, todos os nossos exemplos, tudo que a gente vai discutir a partir de agora, vai ter 2, 3, 4, 5, vários verbos. Não tem mais aquela oração básica, simples, com um verbo só não, beleza? A partir de agora é período composto. São vários verbos, várias orações juntas. E aí, falando de período composto, a gente vai observar que o período composto, ele vai se organizar em duas perspectivas. Olha aqui, mais um desenho para vocês. O período, a gente já viu na imagem anterior, né? Período se divide em simples e composto. Isso está tranquilo. Porém, percebe aqui, ó. Período composto se divide mais uma vez. Período composto por coordenação e período composto por subordinação. Lembra lá da definição de conjunção? Ele serve para coordenar ou para subordinar? Pois é. Isso aqui a gente vai estudar com bastante calma, tá? Coordenação é o tópico de agora, que é o nosso tópico do 8º ano. Subordinação a gente vai estudar também. E o que é subordinação? O que é coordenação? A gente vai trabalhar esses conceitos. Subordinação é bem mais amplo, é bem mais difícil, digamos assim. Tanto é que a gente começa a subordinação agora e só termina no 9º ano. Então, tem que ter bastante tempo, porque são muitas classificações. Já a coordenação não. Coordenação é mais fácil, é mais simples. Por isso que a gente começa por ele, tá? Então, se liga. O que é que a gente está estudando a partir de agora? Período. Dentro de período, a gente vai estudar período composto. Dentro de período composto, a gente vai estudar coordenação. Então, período composto por coordenação. Anota essa expressão no teu caderno, porque vocês vão ouvir e vão ver repetidas vezes isso. Nós estamos estudando período composto por coordenação. Beleza? E aí, o que é um período composto por coordenação? Como é que a gente vai identificá-lo? Preste atenção agora. Olha aí, ó.
Tóquio batendo palma para você, porque ela tem certeza que você já entendeu. O que é esse período composto? Vai ser isso aqui, ó. A gente vai ter uma oração, vai ter uma informação aqui no começo, a gente vai ter uma conjunção no meio, uma palavra no meio, e vamos ter uma segunda oração, uma outra informação. Então, se ligou? Ó, oração 1, mais uma conjunção, mais uma oração 2. É isso que a gente vai encontrar nos nossos exemplos. É isso que a gente vai analisar. Nós vamos ter uma informação, uma conjunção e outra informação. Muito fácil, muito simples. E aí, você pode pensar, tá, professor, mas como é que eu vou saber que eu tenho isso aqui, esse lado é uma oração, aquele lado é outra oração? Aí a gente volta lá para a definição de FOP. Oração é o quê? Aquela informação, aquele enunciado que gira em torno de um verbo. A gente acabou de falar disso, não foi? Então, nessa oração aqui, a gente vai ter um verbo. Lá no final, na oração 2, a gente tem que ter outro verbo. Percebeu? O que é que a conjunção faz? Vai juntar essa oração daqui com aquela oração de lá. Percebeu porque é período composto? Lembra que o período composto é 2 ou mais verbos? Eu tenho um aqui, tenho outro lá. Então eu tenho 2 verbos. Beleza? Pronto. Depois dessa parte esquemática, vamos trabalhar as conjunções efetivamente. E aí você vai ver, é tão fácil, essas conjunções são tão fáceis que cabe na nossa mão. Quer ver? Se liga aqui, no próximo slide que vai aparecer para vocês. Na palma da mão. As conjunções coordenativas, ó, são 5. Olha aí. A gente tem aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Olha aí. O A, temos 3, um C e um E. 5 tipos de conjunções coordenativas. 5 tipos de conjunções que fazem a coordenação. Beleza? Então aí, ó, na palma da mão. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Existe até uma brincadeira, muita gente que brinca por aí, inclusive no Instagram tem muito, diz que as conjunções coordenativas seria a marca daquela loja famosa. Tá ligado? Ó, C e A. C de conclusiva, E de explicativa e o A elevado ao cubo. Por quê? É o A 3 vezes. De aditiva, adversativa e alternativa. Marca essa dica aí, talvez seja bem fácil para tu não esquecer. Quais são as conjunções coordenativas? É C e A. C e A ao cubo. Conclusiva, explicativa e o A 3 vezes. Beleza? Pronto. Deixa eu só apagar aqui e a gente vai falar rapidinho de uma por uma. Como é que a gente encontra? Obviamente, pelo sentido, a própria palavra já dá pra gente essa informação. Vamos lá, ó. Aditiva. Pensem, aditivo. Estou falando de quê? Aditivo é de adição, não é? Pronto. Já chegou no conceito. Adversativa, lembra o quê? Adversativo é adversário, né? O contrário. Pronto. Alternativa, né? Marque a alternativa. Você tem várias opções, vai escolher uma, não é isso? Pronto. Alternativa. Conclusivo. Conclusão. Não tenho o que explicar. E explicativa, explicação. Percebeu? Os 5 tipos são muito fáceis. Vamos ver aqui agora detalhadamente cada um deles. Se liga. Vai ver agora o primeiro tipo, que é as conjunções aditivas. Olha aqui. As conjunções aditivas. O que são? Expressam soma. Aditivo, adição, adicionar, somar. É isso. Muito fácil. A conjunção permite que a primeira oração seja acrescida uma informação. Ou seja, eu tenho uma informação e eu vou acrescentar. Eu vou somar outra informação. Vou pegar 2 informações e vou juntá-las. É aditivo. Olha o exemplo. Nairobi usou seu conhecimento e
produziu muitas células no Banco da Espanha. Aqui, Nairobi, feliz da vida, que conseguiu produzir muitas células, né, no atraco que eles estavam realizando. Olha aqui a informação. Nairobi usou seu conhecimento, é uma informação, é a primeira oração. E, olha a conjunção aqui, e o que ela fez além disso? O que foi o que mais aconteceu? Produziu muitas células no Banco da Espanha. Percebeu que é a adição? Eu digo uma coisa e somo com outra. Olha aquele esquema, lembra? Oração 1, conjunção, oração 2. Olha aqui, ó. Olha o primeiro verbo. Eu tenho a conjunção e tenho o segundo verbo. As orações coordenadas vão seguir esse padrão. Eu vou ter uma oração, uma conjunção para juntar, né, para ligar, independente do sentido, e tenho uma outra oração. Percebeu? Então aí, ó. Nairobi usou seu conhecimento e produziu muitas células no Banco da Espanha. Agora se liga aqui no detalhe. A gente viu que as conjunções são coordenativas, fazem coordenação. Por quê? Porque o que a oração 1 e a oração 2 vão ter é uma relação. Mas percebe que são informações separadas? Ó, Nairobi usou seu conhecimento. Isso é uma coisa que eu estou dizendo. Nairobi produziu muitas células do Banco da Espanha. Isso é outra coisa. Percebeu que são duas informações separadas? Se liga no que eu vou dizer agora. São informações independentes. Anota essa palavrinha porque ela vai ser muito importante. São duas informações independentes. O que é que a conjunção faz? A união, ok? Então, o que é uma conjunção coordenativa? O que é um período composto por coordenação? Eu vou unir orações, mas as informações delas são independentes. Uma não precisa da outra. Elas vão estar juntas, sim, mas elas têm informações separadas, beleza? Então aí, as aditivas, eu estou somando, estou acrescentando. Só apagar aqui. Vamos ver o segundo tipo. As orações adversativas. A adversativa é de adversário, de opositor. As adversativas estabelecem uma oposição entre a ideia presente na primeira oração e a ideia da segunda. Ou seja, eu dou uma informação no começo, na primeira oração, e a segunda é uma informação oposta, é uma informação contrária. Beleza? Vamos pensar nisso. Olha o exemplo. Tóquio tem uma boa pontaria. Olha Tóquio ali, colocando a máscara. Porém, errou o tiro em Arthurito. Percebeu que eu tenho informações que são opostas? Porque qual é a lógica? O que a gente pensa de imediato? Tóquio tem uma boa pontaria. Se ela tem uma boa pontaria, qual seria a lógica? Que ela acertasse o tiro em Arthurito, não é isso? Pois é. Porém, não foi isso que aconteceu. Então eu estou dando uma oposição. Então aqui é uma conjunção adversativa. Olha aqui a conjunção, porém. Só para mostrar a vocês, lembra que é período composto? Eu tenho que ter um verbo antes da conjunção e um verbo depois da conjunção. Olha aqui. Tóquio tem uma boa pontaria. Olha o verbo aqui. Porém, errou o tiro em Arthurito. Percebeu? Olha, tem um verbo aqui, tem a conjunção, tem outro verbo depois. Então, é isso. Essa é a estrutura que a gente vai analisar. Nesse caso aqui, adversativo, porque a segunda informação dá uma oposição, diz algo que é contrário ao que foi dito na primeira, né? Muito bem. Vamos ver. O terceiro A das nossas, são as alternativas. A alternativa é bem fácil, né? A alternativa, a gente vai dar uma possibilidade. A gente tem várias opções e você vai escolher uma delas. É isso que a alternativa faz. Olha aqui. Denota uma alternância de ideias. Manifesta a exclusão de um pensamento para valorizar outro. Ou seja, eu vou ter 2, 3, 4, 5 opções. E eu vou escolher uma delas. Beleza? Olha o exemplo. Berlim aqui, sendo aí fichado, né, pela polícia. Olha o texto. Entregue o paradeiro do professor. Ou pegará uma pena mais grave. Percebeu que é a alternativa? Percebeu que Berlim precisa escolher? Ou ele entrega onde é que o professor está escondido, ou a pena dele vai ser aumentada. Então ele precisa escolher.
Você quer entregar ao professor e ter sua pena reduzida, ou você não entrega ele e tem um aumento na sua pena? Percebeu aí a ideia de alternativa, de escolher? Pois é. E olha aqui a conjunção, ó. Ou. Ou é a nossa conjunção alternativa. Se liga. Lembra porque é período composto? Um verbo antes e um verbo depois? Olha aqui. Antes da conjunção, eu tenho o verbo entregar. Depois da conjunção, eu tenho o verbo pegar. Percebeu? Dois verbos, conjunção no meio, aquela estrutura bem bonitinha, bem arrumadinha. Bora lá? O próximo, deixa eu só apagar aqui. Agora nós vamos ver as conjunções conclusivas. Aí fica bem fácil, né, gente? Conclusiva, conclusão. A gente vai dar o resultado, né? No final das contas, o que foi que aconteceu? Qual é o resultado que a gente tira disso? Beleza? Então aí, ó. As conclusivas estabelecem uma consequência em relação ao que consta na oração anterior. Beleza. Na oração 1, eu digo uma coisa que acontece. Na oração 2, eu vou dizer a consequência. O que aconteceu depois disso? Qual é o resultado disso acontecer? Beleza? Se liga aqui no exemplo. O professor está aqui bem apreensivo agora. O plano deu errado. Logo, o professor precisou fazer ajustes. A gente sabe, né? Independente aí, quem acompanha a Casa de Papel, muitas vezes o plano do professor foi se desviando do original e ele foi precisar sendo, né, ajustado para poder o assalto ao Banco da Espanha acontecer. Então olha aí, a conjunção eu já destaquei para poder facilitar agora para vocês. Mas se liga que nem sempre vai aparecer essa conjunção destacada não, tá? A gente tem que aprender quais são as conjunções. E aí, ó, o plano deu errado. Beleza. Qual é a consequência? Qual é a conclusão? O que é que vem depois disso? O professor precisou fazer ajustes. Beleza? Vamos só confirmar que é período composto mesmo. E eu estou repetindo essa estratégia porque você precisa fazer isso. Quando for analisar, precisa conferir. É período composto mesmo? Tem verbo antes e verbo depois mesmo? Porque se não tiver esses dois verbos, esses três verbos, a gente não pode analisar como período composto. Então, se liga nessa dica. Olha aí, o plano deu errado, tem um verbo aqui, ó. Logo, o professor precisou fazer ajustes. Olha o outro verbo aqui. Beleza? Verbo 1, conjunção, verbo 2. Está na estrutura perfeitinha. Ok? Pronto. Agora, vamos passar aqui rapidinho pela última classificação. O último tipo de conjunção coordenativa, que são as explicativas. Olha aí, Berlim e Nairobi, né, com os olhos fixos um no outro. Quem assistiu essa cena sabe o que acontece aí, eu não vou dar spoiler para quem não assistiu. E o que é explicativas? É dar uma explicação. É apresentar um motivo, uma razão. Ou seja, a segunda oração vai justificar a outra. Ou seja, por que isso aconteceu? O que aconteceu na primeira vai ser justificado com a segunda. Então aí vai ter um comparativo, né? Olha o exemplo. Berlim e Nairobi não se davam muito bem porque tinham personalidade forte. Então, esse é o nosso período composto. Olha aqui a conjunção, né? Porque é uma conjunção muito fácil de identificar. A gente está explicando. Eles não se davam bem, certo? Qual é o motivo? Qual a razão deles não se dar bem? Então aí a gente tem a explicativa. A gente tem a justificativa. Confirma que é período composto. Antes da conjunção tem verbo sim. Olha aqui. Dava. Depois da conjunção tem o verbo sim. O verbo ter. Ok? Então, se a gente tem verbo, conjunção e verbo, nós temos um período composto sim. E aí, período composto por coordenação. Porque as informações, elas são independentes. Beleza? Muito bem. Então aí, conjunções na palma da mão. Vamos só repetir. Abre a mão assim, ó. Aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva, explicativa. Na palma da mão, você consegue todas as classificações. Agora, se liga. Principais conjunções de cada tipo. A gente usou aqui alguns exemplos, eu usei com vocês e, ou, porque, logo. Mas aí, existem só esses? Não. A lista de conjunções é enorme.
E aí, você vai para o seu livro didático e lá você vai encontrar no capítulo 6 diversas conjunções, beleza? Aí você vai olhar, vai ver com calma. Aditivas, e, mas também, nem. Adversativa, porém, mais, entretanto, contanto. E aí existe uma série explicativa. Porque, pois. Alternativa, ou, ora, seja, quer. Existem várias. Então, estou deixando aqui isso como um processo de leitura, tá? Vai para o capítulo 6, olha lá as conjunções, vê com calma para poder vocês se ligarem. Porque muitas vezes as conjunções não vão aparecer assim destacadas como eu mostrei, não. Você vai precisar analisar e descobrir qual é aquela palavra que é conjunção, ok? Pronto. A partir daí, da observação dessas conjunções, eu vou propor as atividades aqui para vocês. Vão ser duas, bastante simples. Se liga aí nas propostas. A primeira proposta é no livro didático, páginas 209 e 210. Vocês vão ver algumas questões relativas a esse ponto que a gente está discutindo, 2 páginas só, bem tranquilo, ok? E a segunda, você vai organizar no caderno uma tabela com as principais conjunções de cada classificação. E aí, eu quero ver essa tabela no meu e-mail, tá? Quero conferir essa tabela que todo mundo montou. Para facilitar o seu processo de leitura, organize uma tabelinha. Coloca lá, aditiva, quais são as conjunções? Adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. Faz na tabela um quadrinho bem bonitinho, organizado, que você consiga entender, porque vai ser muito útil. Não só nesse processo agora, como no processo de análise das orações. A gente não está analisando nada ainda não, tá? A gente só está explicando qual é o significado de cada conjunção. Aditiva, adversativa, explicativa, conclusiva, enfim. A gente vai ver ainda como é que faz o processo de análise. Então, toma cuidado aí. Por isso que essa tabela, esse quadro das conjunções é muito importante, porque aí você já vai ter uma familiaridade maior. Ok? Estamos chegando no final desta aula. Eu sei que vocês vão ficar tristes com isso. Não é só vocês que vão ficar tristes. Tem outra pessoa que também vai. E ela vai aqui se despedir de vocês. Olha aí. Até a próxima aula, né? O Rio também não gostou que a gente está encerrando. Mas a gente se encontra na próxima, no momento remoto ou por e-mail. Bons estudos, até a próxima e tchau, tchau.